Você sente que o mercado de caça, que ele sobe depois que você vende e cai logo depois que você compra? Isso não é azar, é manipulação, e você está caindo direitinho nela. O mercado é guiado por ciclos institucionais, e se você não entende esses ciclos, vai continuar sendo só mais um peão no jogo dos grandes. Quase 100 anos atrás, Richard Wyckoff já falava disso. Ele descobriu como os homens compostos, os institucionais, manipulam preço, volume e emoção, tudo milimetricamente calculado. Nesse vídeo eu vou te mostrar como identificar esses ciclos e parar de operar como um amador. Dá o play, aprende e muda seu jeito de ver o mercado. Fala rapaziada, hoje o tema do vídeo é Wyckoff, os diagramas de Wyckoff e sua importância dentro do gráfico. Porém, antes de eu começar aqui o vídeo, eu tenho um super recado para você. Durante a Masterclass na sexta-feira, eu abri algumas vagas da minha mentoria com desconto. E como eu sei a maioria aqui no YouTube não conseguiu participar, eu tomei a decisão de guardar algumas vagas para você com esse desconto também, tá? Então, se você quer adquirir, quer entrar para o time de mentorados e crescer cada vez mais, clica no link do comentário fixado desse vídeo e entra para o time. Esse desconto será válido somente no dia de hoje, tá? Amanhã, segunda-feira, já não está valendo mais. Então, se você tem vontade de entrar para o time, clica no link lá, vem para o time, bora para a comunidade, bora agitar. Você vai ter também acesso a uma consultoria comigo e 15 dias de comunidade de graça. Então, clica no link lá, vambora, vamos para cima para você poder colher esses resultados. Como eu disse, hoje o tema é a teoria de Wyckoff, né? A teoria de Wyckoff é uma das teorias mais importantes que a gente tem no mercado. É uma teoria que eu gosto muito de ensinar porque o Wyckoff, basicamente, ele é o pai do Smart Money, né? Se não fosse Richard Wyckoff, a gente não teria o SMC do jeito que ele é hoje. Então eu gosto muito de abordar essa teoria, eu gosto muito de ensinar vocês sobre ela. Hoje o vídeo vai ser um pouco longo, um vídeo um pouco técnico, tá? Vou falar bastante sobre o ciclo, sobre a distribuição e a acumulação de Wyckoff, tendência de alta, todo o seu ciclo, como funciona desde o início até o fim. Falar bastante sobre a lei da causa e do efeito, né? A gente tem 3 leis quando a gente fala de Wyckoff, a gente tem a lei da oferta e demanda, lei do esforço versus resultado e a lei da causa e do efeito. Hoje o foco a gente vai falar da lei da causa e do efeito, que a gente fala mais sobre manipulação e etc. Se você quiser que eu traga um vídeo sobre as outras leis depois, deixa aí no comentário, pode largar aí no comentário que eu vou ler todos os comentários, eu leio, eu respondo todo mundo que comenta aqui. Se tiver alguma dúvida também deixa aí, beleza? Então vamos lá, rapaziada. O Wyckoff, quem que é esse Wyckoff? Quem que é Richard Wyckoff? Ele foi a primeira pessoa a perceber que o mercado é manipulado. E com isso ele criou essas 3 leis e os seus diagramas. Esses diagramas servem até hoje e esses diagramas são os diagramas, né, a teoria em si, todas as leis e tudo mais, elas são a base do Smart Money, tá? O SMC que a gente conhece hoje, a ICT que a gente conhece hoje, né, padrão MD e etc, tudo veio de Wyckoff, tá? Wyckoff e Elliott, eles são os dois primeiros teóricos que praticamente tudo é embasado, né? Tudo é baseado no que eles fundaram ali, no que eles estudaram há quase 100 anos atrás. Tem muito tempo, tá? O pessoal lá em 1900 bolinha já percebia isso aqui. E o Wyckoff, ele percebeu que o mercado ele trabalha em ciclos, do mesmo jeito que Elliott também, né? Elliott ele trouxe pra gente que o mercado trabalha em ciclos, ciclos impulsivos, corretivos e que tudo é de acordo com a euforia do mercado ou não. Caso vocês queiram também que eu traga um vídeo de Elliott um pouco mais em profundidade, só deixar no comentário aí se vocês se interessarem, eu posso trazer futuramente para vocês. Porém, o ciclo de Wyckoff ele é um pouco diferente do de Elliott, né? É um ciclo onde a gente tem o início do ciclo, ele é dado pela acumulação, tá? Então ele vem pela acumulação do mercado, o preço ele acumula, captura a liquidez nos fundos e aí ele entra numa tendência de alta. Depois dele entrar numa tendência de alta, ele acumula de novo, né? Ele reacumula, captura a liquidez para entrar em outra tendência de alta. Quando ele chega no final do ciclo, ele começa a acumular novamente, né? Começa a consolidar. E essa consolidação vira a nossa distribuição de Wyckoff, onde ele captura o topo e entra numa tendência de baixo. Ele entra na tendência de baixa, corrige novamente, faz uma redistribuição, capturando liquidez novamente para os dois lados, e aí ele vai, corrige e vai entrar numa tendência de baixa. Terminou esse ciclo, ele começa a acumular de novo,
captura liquidez nos fundos e entra numa tendência de alta. Então o preço ele trabalha dessa forma, tá? O Wyckoff ele percebeu isso e trouxe para a gente lá atrás esse ciclo. E esse ciclo funciona até hoje, inclusive eu estou aqui com o Bitcoin, tá? O Bitcoin é um ativo que eu estudo há muito tempo, eu estudo o Bitcoin, já vai fazer 6 anos que eu estudo esse ativo. Então eu vou mostrar para vocês que esse ciclo ele se encaixa perfeitamente, respeitando todo o ciclo ali de Wyckoff. Então é muito importante que você entenda o mercado dessa maneira. Eu vou falar também sobre o diagrama de Wyckoff, tá? Que é o ciclo do mercado do modo geral, seja na micro, seja na macro, seja no intraday ou não, no diário, 15 minutos, você vai ver isso em todos os tempos gráficos, seja liquidez interna ou liquidez externa, índice, mesma coisa, Forex, qualquer ativo você vai ver esse tipo de comportamento dentro do gráfico. Então, antes que vocês comentem perguntando, já tirei a dúvida aí para vocês. E é o seguinte, galera, fala aí no comentário, fala para mim se você já conhecia essa teoria e se você sabe utilizar ou não ela. Quero saber como está o nível de conhecimento de vocês. Então larga no comentário aí para eu saber como que vocês estão lidando com o Wyckoff. E junto disso a gente tem também o seu diagrama, tá? Aqui eu trouxe para vocês um diagrama de acumulação, né? Desenho bem, de forma bem didática para vocês aqui, para ficar simples, né? Não ficar aquele negócio complexo. Esse aqui é o diagrama de Wyckoff de acumulação. Para redistribuição, praticamente é a mesmo raciocínio ali, tá, pessoal? Não é muito diferente. E esse diagrama de Wyckoff de acumulação, onde a gente tem ali a estrutura do mercado montando uma acumulação para capturar fundos e entrar numa tendência de alta, ele é separado por 5 fases, tá? Onde a gente tem a fase a gente tem a fase B, tem a fase C, a fase D e a fase E. Eu vou explicar de forma breve aqui para vocês cada fase. A fase A, dentro de uma acumulação, lembrando, a acumulação acontece nos fundos, onde ele cria liquidez, né? Ele gera uma consolidação, captura o fundo e depois ele segue a tendência. No caso da distribuição é o oposto, ele vem de uma alta, ele consolida, captura topo e entra na tendência de baixa. Então, numa acumulação, que no caso é esse cenário aqui, né, que eu separei para vocês, a fase A é a fase onde o preço ele tenta frear a queda, ele vem de uma queda brusca, ele vem de uma tendência de queda muito forte, e o preço ele tenta frear, ele vem no PS, o PS ele é uma tentativa de parada, né, ele tenta parar, não consegue, e aí ele vem no SC, que é o nosso Selling Climax, é onde ele freia de fato aquela queda, ele consegue pausar a queda, as instituições conseguem pausar. E como eles fazem isso? Eles vão fazendo parciais, ele compra um pouquinho aqui até o preço frear. Isso que eles compram, o preço sobe de uma vez. Então isso aqui é tudo um ciclo institucional de manipulação. E aí vem no AR. Depois do AR, né, o nosso Automatic Rally, vem o nosso ST. Isso aqui, o que acontece, pessoal? Quando o preço freia e ele faz esse primeiro ST, que é o nosso Secondary Test, ele já começa a criar uma região de suporte e resistência, coisa que o varejo ama, coisa que o varejo gosta de operar. E assim que ele faz esse ST, ele entra na nossa fase B. A fase B ela é caracterizada por muita consolidação, tá? O preço ele vem lateral, vem criando suporte, resistência, vem testando o preço. Então ele testa o topo, ele testa o nosso topo, vai lá e testa o fundo de novo. Ele testa esse fundo no ST um pouco mais baixo que o ST anterior. Por quê? Para ver quão forte está, né, o pessoal de varejo está segurando isso aqui. Então eles vêm fazendo certas vendas, vende um pouquinho, compra, vende, para deixar o preço lateral. E com isso o varejo vai entrando, vai gerando liquidez, tanto nos topos quanto no fundo, tá? Então fica muita liquidez, é uma região com muita liquidez mesmo. Por isso que eu falo para vocês, operar em suporte e resistência é coisa de maluco. O que é coisa de maluco? Porque é onde tem muita liquidez, é onde o pessoal gosta, o institucional gosta de capturar liquidez. Então ele vem testando essa região, vai testando uma base reta ali, né, uma região de suporte e resistência, canal lateral, e depois ele faz o nosso uptrust, tá? Que é o último teste ali na parte superior para ver quão forte está aquela região. Depois disso, eles manipulam e jogam no Spring. O Spring é caracterizado ali na nossa fase C, ele é caracterizado pelo Spring, que é a nossa captura de liquidez, que é quando o preço rompe todo o fundo, toda aquela região que eles criaram de suporte ali, ela é rompida. Com isso, vários stops são ativados, obviamente. O preço ele derrete, tá? E o varejo toma stop,
Muito desse pessoal do varejo tenta entrar no pullback, então vira mais liquidez ainda, e após a captura o preço ele vai embora, ele sobe. E aí vem a fase D. A fase D é o nosso ponto normalmente onde a gente que é do varejo, mas que opera em base dos institucionais, a gente monta a nossa entrada. Então a gente tem o LPS e o SOS, que são os dois pontos, tá? O LPS é o melhor ponto, você vai pegar uma taxa bem tranquila ali, que é normalmente após um choque, ele bate no order block ou no fair value gap, tá? Ou faz um inducement pra gente poder entrar. E o SOS é quando ele faz o teste, né? Faz um reteste depois que ele já saiu da região de manipulação, ele já saiu dentro da estrutura, ele normalmente volta ali para fazer meio que um pullback para depois subir. E a fase E é caracterizada com o preço indo embora, ele dispara. E aí é onde a gente surfa toda a tendência, tá? Aqui já não é um ponto bom para entrar, já é um ponto que já passou, já foi embora, não é bom para a gente entrar. Então assim a gente tem a nossa acumulação de Wyckoff, tá, pessoal? A distribuição não é muito diferente, o mesmo conceito, mesma ideia ali, porém na parte superior onde a gente quer entrar vendido. Então aqui no Bitcoin, estou no gráfico diário, tá? Tô pegando desde o início que ele tem dentro do TradingView aqui, outubro de 2017, a gente tem bastante informação aqui. E o Bitcoin ele trabalha com ciclos, como a maioria já sabe. E esses ciclos a gente consegue sim enxergar os ciclos de Wyckoff dentro de toda a movimentação que foi feita aqui dentro do gráfico, tá? Então, já de cara que a gente vê o ciclo dele impulsivo, né? O ciclo isso aqui foi em 2018 ali, 2019, que ele deu aquela pancada para cima, teve a pandemia aqui, o negócio subiu pra caramba, né? Antes da guerra, depois da guerra derreteu. E que a gente já vê de cara aqui? Que a gente já vê uma captura de liquidez clássica, né? Uma acumulação clássica aqui de Wyckoff, um padrão de acumulação, onde ele faz um ending meio que na diagonal aqui, tá, pessoal? Ele captura liquidez dos dois lados. Então, bem no início ali do ciclo. Ele captura liquidez aqui no topo, captura liquidez no fundo, ele entra numa tendência de alta muito forte, tá? Nessa tendência de alta ele vai subindo, entra dentro do ciclo, ele tem até um padrãozinho aqui de reacumulação no meio do caminho, mas é uma reacumulação bem fraca, tá? Eu vou ignorar ela aqui porque eu quero pegar exemplos visíveis para vocês que estão estudando. Quando ele chega aqui em cima, como vocês podem ver, ó, ele começa a trabalhar numa região lateral novamente, tá? Então, é uma região muito grande, obviamente, a gente está no gráfico diário, onde ele vai, sobe, faz o teste, depois ele testa de novo, rompendo um pouco o fundo, desce, testa o nosso suporte, sobe, captura a liquidez e depois ele entra no ciclo de queda. Essa aqui seria a nossa distribuição lá do começo da aula, tá? Então ele vem, entra na nossa distribuição, depois ele entrar na nossa distribuição, ele cai de uma vez, tá? Ele captura a liquidez, cai de uma vez. Após a captura de liquidez lá em cima, ele entra numa redistribuição, onde ele gera liquidez novamente, o preço começa a andar de forma consolidada, testando os topos, ele vem aqui em cima, captura a liquidez e cai novamente, fazendo o ciclo de queda. E depois dele fazer toda essa tendência de queda, ele entra novamente em um ciclo de alta, tá? Então ele vem aqui, gera liquidez, cria pra gente outra estrutura de Wyckoff, captura liquidez fazendo um spring e entra numa tendência de alta. Então ele entra na tendência de alta, entra num ciclo de alta novamente, e aqui a gente vê na microestrutura ele fazendo uma reacumulação, onde ele gera liquidez tanto em cima quanto embaixo, captura liquidez para os dois lados, fazendo a nossa reacumulação. Alguns chamam isso aqui também de Judas Swing, não é errado, tá? É um conceito de ICT que tenta facilitar aí um operacional baseado em Wyckoff. Sobe de novo, faz a mesma coisa, tá? Só que na diagonal, onde ele gera liquidez nos fundos, captura liquidez e entra uma tendência de alta. Então ele tá em breve aí, né? O Bitcoin diria que ele tá numa onda aqui corretiva, uma onda 4, já vai vir uma porrada para cima, ele vai dar muito resultado, depois ele vai entrar num ciclo de queda, tá? Então fique esperto, eu vejo muito pessoal falando, nossa, o Bitcoin tá no melhor momento para compra. Eu discordo totalmente, tá? Se você for comprar agora, você tem que sair ali mais ou menos 150 mil por aí, que depois ele vai corrigir, tá? Ele tá quase no fim de ciclo, ele não tá no fim de ciclo, mas ele tá tipo mais da metade do ciclo já passou. Tá? Então, fiquem ligeiro aí, tá, pessoal? Vejo muita gente aí na internet falando que o Bitcoin, nossa, agora é o melhor momento para comprar. O melhor momento desse ciclo foi aqui embaixo, quando ninguém falava do Bitcoin, tá? Quando ele estava ali nos 22, 23 mil, ninguém falava de Bitcoin, ali foi o melhor momento.
Agora é um momento bom? Sim, ele tá num preço ok, porque se ele subir ali nos 150 mil, a gente tá falando de mais ou menos aí 100% de alta, tá? Então você vai ter lucro sim. Só que para você segurar e ficar de mão fechada, cara, eu como sou um trader, eu prefiro comprar barato, vende caro, espero o ciclo corrigir, compro de novo para esperar subir e vender caro novamente. É assim que eu ganho grana, é assim que eu recomendo, é isso que eu ensino vocês a fazer. Beleza? Então isso aqui é o ciclo, tá? Um ciclo baseado em Wyckoff. As estruturas de Wyckoff, como vocês puderam ver, a gente teve acumulação, a gente teve distribuição, redistribuição, acumulação, reacumulação, reacumulação de novo. E logo, logo, né, a gente está vivendo ali uma onda 4 de Elliott, uma onda 4 que já está há um bom tempo, tá? A gente está nessa onda 4 aqui desde novembro, faz bastante tempo. Eu chuto aí que ele vai fechar esse gap, né? Tem um gap aqui que ele já está fechando, inclusive. Depois que ele fechar esse gap, a gente vai ter outra tendência de alta. E aí, provavelmente lá do meio do ano para frente, ele já vai começar a engatar um ciclo de queda. Então, por isso eu falo, muita calma nessa hora, rapaziada. O pessoal fica muito eufórico. Ah, o Trump falou que vai ter reserva em Bitcoin, isso e aquilo. Até vai ter, não duvido que os Estados Unidos façam isso, só que eles não são otários de comprar com Bitcoin no preço que tá? Eles obviamente vão esperar corrigir, tá? Pessoal, as instituições não são burras, eles não compram no topo histórico, tá, pessoal? Então, dessa forma, vocês conseguem enxergar o ciclo baseado em Wyckoff e utilizar as estruturas de Wyckoff ao seu favor, tá? Se vocês querem que eu traga um vídeo detalhado sobre os diagramas de Wyckoff, no caso, acumulação, redistribuição, reacumulação e distribuição, né, cada fase com exemplos reais dentro do gráfico, deixa no comentário que eu posso trazer. Se eu ver que vocês querem bastante, ver que tem bastante comentário aí pedindo, eu posso trazer um vídeo sobre isso. E lembrando, rapaziada, a partir da semana que vem serão 2 vídeos no canal, tá? Vai ser de sábado e de quarta-feira. E se você é novo no canal, não se esqueça também que nas terças-feiras, às 7 horas da noite, tem nossa live semanal, onde eu sempre ensino um conteúdo de qualidade, rapaziada. Tem muito pessoal inscrito aí que não acompanha as lives semanais. E é o conteúdo de graça, é uma aula praticamente que eu pego um tema específico, faço a live com vocês, tiro dúvida ao vivo, a gente analisa o mercado junto e vocês aí, que a maioria não sabe. Então, toda terça-feira, 8 horas da noite, 8 não, desculpa, toda terça-feira às 7 horas da noite, marca aí no seu relógio aí um alerta, alguma coisa, para você não esquecer, tá? Que é conteúdo de qualidade, conteúdo gratuito para vocês, beleza? Então é isso, rapaziada. Ficou alguma dúvida sobre o material? Comenta aí. Se tiver alguma dúvida muito específica, vai lá no meu Instagram, pode me chamar no direct que eu dou total atenção para vocês aí, beleza? Então é isso, conto com vocês aí. Até a próxima. Experimente essa estratégia você mesmo e depois me diga como funcionou para você nos comentários. Eu adoraria ouvir o progresso de vocês. Se você quer aprender day trading da forma correta, estudando os movimentos institucionais e operar como um profissional, eu deixei um link no primeiro comentário. Basta clicar e aprender todo o meu operacional. Obrigado por assistir e vejo vocês na próxima vez.